Meu nome é Alexandra Monteiro. A gente vai dar início ao segundo webinar, promovido pela Comissão de Inovação e Teleradiologia do Colégio Brasileiro de Radiologia, no ciclo da Lei Geral de Proteção de Dados, hoje abordando o tema Atualizações obrigatórias nos sistemas de registro dos dados de pacientes sob a ótica da LGPD. É um tema que é de extrema relevância para o radiologista, porque em qualquer clínica de pequeno porte, de médio porte ou em grandes hospitais, todos nós trabalhamos hoje com sistemas de registro eletrônico do exame, com armazenamento de imagens de exame na radiologia digital, assim como do próprio do própria identificação do paciente na recepção do atendimento. Então, para nós, para a nossa classe médica, assim como para as demais, é essencial que tenhamos a informação daquilo que é importante nesse momento da eminência da Lei Geral de Proteção de Dados na prática médica. Conosco hoje vão estar o professor Luiz Gustavo Gasparini Chiatac, que é engenheiro, é presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, um querido amigo, e também coautor do livro Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde. Como debatedores, membros da comissão da CIT, da comissão do CBR, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, Dr. Eduardo Pereira Marques, que é membro da comissão e também coordena aqui no Rio de Janeiro a Câmara Técnica de Informática em Saúde e Telemedicina, o doutor Gilberto, que infelizmente não pôde comparecer, mas está sempre conosco em coração, e a doutora Laís Balieiro Diniz Teixeira, representando o jovem médico radiologista, trazendo, portanto, as dúvidas do jovem radiologista que cada vez mais está inserido na radiologia digital. Doutor Chiatac, por favor, passa a palavra e ao final a gente abre para o debate. Em nome do Colégio Brasileiro de Radiologia, nós agradecemos a sua presença e seguimos então na sua apresentação. Ok, muito obrigado, doutora Alexandra, doutor Eduardo, pelo convite, a Câmara Brasileira de Radiologia, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando e sempre aprendendo, que acho que esses momentos de troca, eles são muito importantes, é onde a gente mais aprende. Por isso, tentar fazer uma apresentação um pouco mais curta, para que a gente abra espaço para discussão, acho que isso pode ser o mais importante. Já fui apresentado pela Alexandra, estou presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, sou representante da sociedade no Comitê de Padronização do TIS, lá na ANS, há mais de 10 anos. Essa é uma experiência muito interessante também, porque o COPIS, ele tem a participação dos prestadores, das operadoras, dos conselhos profissionais e também é um momento de viabilização desta troca de informações. Também sou membro do Comitê de Informática em Saúde da ABNT e do Comitê de Segurança da Informação há muitos anos, o que nos traz aí um pouco de experiência nessa questão da segurança de dados. Só dando um resumão da SBIS, gente, a SBIS tem mais de 35 anos, voltada aí para todo mundo que quer trabalhar nessa questão da saúde digital aqui no país, Então, temos aí desde academia, trabalhando com a pesquisa, com a inovação, com as instituições de saúde, os desenvolvedores de software, e temos aí um relacionamento muito grande e tradicional com o Ministério da Saúde, a ANS, como já falei, com a Anvisa, com os conselhos profissionais, aí envolve medicina, farmácia, odontologia, dentre outros, e também uma atuação junto ao Congresso Nacional, na auxílio e no acompanhamento das leis, que estão referentes à saúde digital. A SBIS também faz o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, já estamos na 18ª edição do Congresso, acontecer provavelmente esse ano, devemos divulgar. Temos um Journal de Health Informatics também, que sai trimestralmente, um programa de certificação profissional. Então, aqueles profissionais, tanto da área de assistência, médicos, enfermeiros, etc., quanto da área de tecnologia, encontram aí a possibilidade de fazer uma certificação profissional sendo informata em saúde, E estamos trabalhando aí, a doutora Alexandra também nos acompanha e nos ajuda muito, na promoção da especialidade em informática médica,
né, apresentando na Câmara de Especialidade essa possibilidade de termos uma área de atuação em saúde digital dentro da medicina. Bom, e um dos principais, quando a gente fala na saúde digital, né, e na segurança em saúde digital, a gente sempre lembra que quando a gente fala em segurança na saúde, nós temos que ter ferramentas de boa qualidade, e aí entram sistemas, hardware, software, né, mas principalmente sistemas, como a gente está falando aqui do prontuário eletrônico, mas vocês já estão acostumados há muito tempo também a utilizar, né, os sistemas dentro da área de imagem, por exemplo. Vocês precisam ter confiança nesses sistemas, nesses dispositivos, nesses equipamentos. E também todos esses sistemas e esses equipamentos precisam ser manipulados de uma forma adequada, né? Então a segurança ela é composta de ferramentas que vocês confiam e também de uma forma, né, num processo que seja um processo adequado. E a SBIS já possui também, dentro dos seus serviços, um programa de certificação de sistemas eletrônicos de registro em saúde, de prontuário, né, desde 2002. Então, olhamos muito para essa primeira parte de sistemas para trazer maior qualidade aos sistemas que vão ser utilizados na saúde, né? E dentre esse processo de certificação, né, os desenvolvedores de software precisam submeter esses sistemas para uma banca de auditores lá na SBIS, e Dr. Eduardo Marques também participa dentro desse processo há muitos anos, né, um dos idealizadores deste processo, e são verificados se aquele sistema de prontuário possui uma série de requisitos de segurança, interoperabilidade, terminologia e funcionalidades. Esse programa, então, sendo aprovado esse sistema, ele ganha um selo, como vocês podem ver aqui, né? E hoje nós temos aí mais de 87 sistemas que passaram por este processo, né? Lançamos aí no final do ano um novo manual, e ele trouxe uma novidade, porque antes nós tínhamos uma única categoria e nível de maturidade. Agora nós temos aí 3 níveis, né, para contemplar sistemas mais simples, mas que funcionam ali com os requisitos básicos, digamos assim, até sistemas mais avançados e que podem ter requisitos e funcionalidades, por exemplo, já de orientação à tomada de decisões, né, que são coisas um pouquinho mais sofisticadas. Para vocês terem uma ideia, então, nós temos quase 200 requisitos de segurança e 300 requisitos de funcionalidade. Então, é um espectro bastante grande que é analisado dentro desse processo. E a maioria, ou quase todos esses requisitos são baseados em normas internacionais, normas nacionais, né? Temos aí também a Rede Nacional de Dados em Saúde, ou seja, normativas do Ministério da Saúde, né, com relação à interoperabilidade aqui no nosso país. A ICP Brasil também contemplamos, que é uma legislação e todo um arcabouço local que eu digo é específico do nosso país, né? Então, tudo isso é contemplado dentro desses requisitos. Gosto de lembrar, gente, quando a gente fala principalmente nessa questão da privacidade, que desde 2011 nós temos um capítulo específico de privacidade dentro do manual. Ou seja, não é nenhuma novidade, né? 2011, há 10 anos, nós já temos isso dentro do manual, como uma forma de sinalizar também os desenvolvedores de software que essa é uma questão importante, né? Então, desde aquela época, inclusive, que nós já trabalhamos na LGPD, né, na construção da Lei Geral de Proteção de Dados, que teve aí um processo normativo, legislativo muito longo. E a gente já trazia a importância da privacidade na área de saúde. Para vocês terem uma ideia, já países como a Austrália, Estados Unidos, o Reino Unido, eles já possuíam
desde da época de 2010, agências específicas de privacidade em saúde. Então, muito antes desses países estarem discutindo uma lei geral, a saúde já possuía instrumentos, requisitos específicos. Por quê? Porque o nosso setor, gente, é o setor mais complexo com relação à privacidade de dados. Então, vocês não tenham medo de dizer isso, e isso precisa, todo profissional de saúde precisa saber disso e precisa também expressar isso, né? De vez em quando você pode escutar ali um colega falando, já implementei aqui a LGPD aqui no meu escritório de advocacia, no meu escritório de contabilidade, tudo muito importante. Mas na saúde, nós temos uma complexidade muito maior do que qualquer outro segmento econômico. Isso vocês podem ter certeza absoluta, e é importante que vocês saibam disso. Dentre esses requisitos que já estavam no manual desde 2011, vou mencionar alguns aqui, como concordância com termos de uso. Então, ali já toda uma questão, né, desde a concordância com termos de uso do profissional de saúde, até também o consentimento do paciente. Né? No âmbito da ISO, nós chamamos o paciente de sujeito da atenção, né? E de vez em quando a gente vem muito falando que o paciente parece que ele está num tratamento, né? E o sujeito da atenção não é necessariamente aquele doente, digamos assim, mas é aquela pessoa que está, por exemplo, dentro de um programa de promoção de saúde, né? Então, já é uma mudança um pouco de conceito, já de algum tempo que a gente tem no âmbito internacional. Associação do consentimento à informação de saúde. Ou seja, quando o paciente ele consente sobre qual conjunto de informações? Porque ele pode consentir para um conjunto de informações e não para outro conjunto de informações. E aqui entra uma questão muito importante, que é o propósito de uso. Nós estamos coletando esta informação para qual finalidade? E aí nós temos uma série de finalidades, inclusive dentro da saúde, né, que são finalidades distintas, que seguem aí de pesquisa até o atendimento clínico, e dentro do atendimento clínico também nós temos propósitos distintos. E a LGPD, isso se tornou uma base inicial da LGPD, quando ela diz o seguinte, que todo dado pessoal, quando está sendo coletado, precisa ter uma finalidade. Isso precisa estar dentro de uma base legal, que os advogados chamam, né? Mas que, na verdade, é o propósito de uso, né? Eu estou coletando essa informação, né, para um tratamento de saúde, estou coletando essa informação para uma campanha de marketing, né? Veja, usos distintos. Estou coletando essa informação para um estudo clínico. E, gente, né, cá entre nós, quando a gente fala de privacidade, isso que eu falo, nós da área de saúde, privacidade, consentimento, a gente já lida com esse conceito há anos já está interiorizado, né? Então, acho que é gastar saliva. Agora, os controles tecnológicos para garantir essa privacidade, que eu acho que é algo que nós precisamos trabalhar um pouco melhor na área assistencial, aí junto com os médicos, junto com vocês, né? Que eu digo, quando a gente guarda um prontuário dentro de uma gaveta e você tem uma travinha naquela gaveta, eu tenho certeza que todo mundo tem uma noção do nível de segurança. Aquela gaveta, alguém pode abrir, vai forçar, vai quebrar aquela trava. Não, agora eu estou num armário de ferro, ou coloquei dentro de um cofre. Eu fecho a porta e tranco a porta. Todos nós temos essa noção, né? Se está mais seguro ou menos seguro. Agora, quando eu falo que o prontuário está num sistema, esse sistema está na nuvem, então aí eu diria que é um pouco mais complicado, né, de todos nós percebermos qual é o grau de segurança. Por isso que a gente precisa ter um processo, né,
que os especialistas analisam aquele ambiente, analisam aquele sistema, para nos dizer se aquele sistema tem um grau de segurança adequado, porque é muito difícil, né, que a gente tenha essa percepção como usuários. Dentro dessa análise que a SBIS faz, quando olha um sistema de prontuários, né, então alguns requisitos estão diretamente relacionados à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu separo esses requisitos em 2 blocos. O primeiro bloco é um bloco de privacidade, de proteção daquela informação. E aí nós vamos falar no controle de acesso, que começa ali com o login, usuário e senha, né? E até são aqueles instrumentos que o prontuário tem que ter para dizer o seguinte: agora, esta pessoa que está entrando no sistema, ele está dentro de um grupo de médico, ou está dentro de um grupo administrativo, por exemplo. Então, o sistema precisa distinguir, né, esses papéis, né? E isso é importantíssimo para a gente. E veja, é uma funcionalidade do sistema, o sistema precisa estar preparado para falar isso. Eu estou cadastrando agora a Alexandra. A Alexandra, ela tem qual papel dentro da instituição? Ela é uma médica. E aí a gente pode ir tendo outros grupos ainda. Ela é uma plantonista, né? Ela atende uma equipe do 5º andar, ali da internação do 5º andar. Por quê? Porque todos esses grupos e perfis, eles vão nos ajudar a fazer com que a pessoa correta e com permissão adequada possua acessar aquela informação e somente aquelas pessoas, né? Não outras. Então, uma coisa que a gente discute muito, né, puxa, então todo médico dentro do hospital pode acessar o prontuário de todo mundo? A maioria dos prontuários eletrônicos hoje estão nesse nível, né? Mas nós temos que evoluir, os sistemas precisam evoluir, né? Para que, eventualmente, somente a equipe clínica do atendimento daquele paciente é que tem acesso. Mas essa equipe clínica, ela não é fixa, ela é rotativa, né? Então, nós temos aqui um plantonista que vai estar hoje, amanhã será outro plantonista, a equipe de enfermagem também não é a mesma, ela roda conforme os plantões, os turnos. Então, veja a complexidade que a gente vai ter daqui a pouco para gerenciar. Como nós estamos ainda num começo, digamos assim, né, apesar de já ser um conceito antigo de privacidade, mas o processo também olha para um amadurecimento desses sistemas para que eles, com o tempo, né, contemplem todas essas situações. Por isso, vocês já estão ganhando argumentos para quando um advogado, um contador, um dono de supermercado dizer: nossa, aqui no meu supermercado é super complicado. Vai falar: nossa, mas olha, dentro da nossa área é mais complicada, porque veja como a gente tem essas complexidades. Aqui também a gente olha toda a questão de criptografia, como esses dados são armazenados, onde que eles ficam? Ficam no disco rígido, ficam na base de dados, né? Então tem uma série de opções que o desenvolvedor pode optar para guardar esta informação, e então os nossos auditores vão ver se essa informação ela é armazenada de uma forma adequada. Então isso aqui é muito tecnologia, né? Dessas questões de segurança. Um outro bloco que é muito exigido pela LGPD são as questões de transparência, né? Então, olha, a gente tem uma série de controles para evitar que esse dado seja visto por quem não deve. Também é direito do titular, né, que é como chama a LGPD, o titular para a gente é o paciente. Mas nós, como profissionais, também somos titulares, né? Nós podemos chegar para o hospital e falar: que dado meu que você tem dentro do hospital, né? Aqueles dados cadastrais. Então, ou seja, os titulares, mas principalmente os pacientes nessa nossa visão, eles têm agora o direito de perguntar para nós, para a instituição, para quem guarda a informação, como essa informação está guardada, quem tem acesso a essa informação, quem viu essa informação,
Então, os sistemas precisam estar preparados para dar esses registros de auditoria, né? E falar o seguinte, olha, se o paciente perguntar, nós temos que ter uma forma de mostrar para esse paciente quem acessou as informações dele, né? Então, veja que isso não é exatamente, nós não estamos protegendo, mas nós estamos dando transparência de informações que estão no direito agora dos pacientes. E o paciente tem, inclusive, o direito de receber as suas informações. Então, os sistemas precisam estar preparados para exportar minimamente um conjunto de informações. Bom, olha, daqui era para falar um pouquinho desse processo quando a gente olha muito especificamente para o software, né? Então, quando a gente olha para o software e fala, olha, o que é o tema do nosso painel hoje, né? Que requisitos? Então, eu diria o seguinte, é fundamental que o software ele tenha essa visão de um selo de qualidade, para que a gente consiga ter mais tranquilidade em utilizar. Se a gente for listar, já falei, são 200 requisitos de segurança. Então, é uma série de coisas que a gente contempla, né? E que o selo ele acaba te dando essa tranquilidade, te resume tudo isso, né? O sistema não tem o selo, que ataque. Bom, então a gente tem que começar a nos preocupar com diversos aspectos, né? Então, todos esses aspectos, né? Como que essa informação é armazenada, o login e senha, ele está adequado, né? Até a nossa própria senha é armazenada dentro do sistema de uma maneira adequada para que outra pessoa não consiga se passar por nós. Porque, veja, não adianta também ter todo um registro de acesso se uma outra pessoa pode usar a nossa identidade. E aí tem dois aspectos, né? Uma outra pessoa usar a nossa identidade sem o nosso consentimento, e um outro aspecto é quando nós mesmos compartilhamos a nossa identidade. Se você compartilha usuário e senha, então não tem o que ser feito, né? A outra pessoa, tudo que a outra pessoa estará fazendo estará na sua responsabilidade. E um sistema, né, construído de forma correta, vai guardar tudo isso. E quando perguntar quem viu essa informação, quem acessou essa informação, a doutora Alexandra acessou essa informação, ela compartilhou, me desculpe, aí não tem como justificarmos isso para o judiciário, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vai vendo a responsabilidade que a gente tem também, né, em como nós utilizamos esses sistemas, né? Dessa questão específica do sistema, Alexandra, você já quer dar uma paradinha aqui, né, abrir um pouquinho para a pergunta? Não sei se a gente já tem alguma pergunta, ou então eu prossigo um pouco mais agora com as questões de entender um pouco mais a LGPD dentro da nossa instituição, do nosso consultório, do nosso hospital, do nosso laboratório. Como vocês preferem. A gente já tem aqui uma pergunta que veio pela plateia virtual, mas eu acho que a gente pode deixar para o final. Acho melhor aqui, tá? Pode ser? Tá bom. Então vamos dar um passinho mais adiante. Vocês vejam que todo esse processo de certificação de software vem muito antes da LGPD, né? Olhando agora a LGPD, puxa, e agora especificamente para a LGPD, o que a gente precisa fazer? Eu trago aqui uma visão para vocês do que está na lei com relação às sanções. Então, como que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai dimensionar o valor de uma eventual multa que ela vai aplicar à nossa pessoa como profissional de saúde, dono do nosso consultório, por exemplo, né? Por quê? Porque quando a gente olha os critérios, a gente tem um pouco mais de percepção do que nós precisamos fazer, né? E como nós vamos ser medidos. Então, veja, temos critérios aqui com relação à gravidade, à natureza da infração. Então, obviamente, se o compartilhamento de informação teve um dano à vida, né, de uma pessoa, obviamente isso vai estar num nível muito maior, né?
Agora, só o fato de ter um vazamento já é um incidente, já é um fato passível de sanção. Agora, a consequência disso também tem tem níveis diferentes. E isso vai ser um orientador com relação à nossa penalidade. Mas veja que eu destaquei aqui, gente, um critério como a boa-fé do infrator. Quem é o infrator nesse caso? Somos nós, né? Nós que vazamos a informação, né? Então nós somos os infratores. A boa-fé é um critério absolutamente subjetivo, né? E então eu já estou dizendo para vocês como, em alguma circunstância, né, se você for questionado, como que você demonstra que você teve boa-fé? Não adianta você falar o seguinte: seu doutor juiz, eu tenho as melhores das boas intenções. Isso não adianta. Nós precisamos agora termos indícios e provas de que nós tivemos boa-fé. E dentro desse conjunto como um todo, precisamos documentar várias ações que nós tomamos no caminho de protegermos a informação. Então, dentro da boa-fé, puxa, olha, eu fiz um curso, eu participei de um evento do Colégio Brasileiro de Radiologia sobre isso, eu fui buscar informação. Isso tudo é boa-fé. Significa que você está procurando se capacitar. Eu chamei aqui a minha secretária, eu fiz um treinamento para ela com relação à LGPD, a como ela protege os dados, que ela não pode compartilhar a senha, que ela não pode ficar discutindo um caso com a amiga. Você deu um treinamento para ela? Como que nós formalizamos minimamente este treinamento para que a gente possa demonstrar a nossa boa-fé, né? Então veja que são uma série de questões fáceis, digamos assim. Dar um treinamento para a nossa equipe ali, está no nosso alcance, não custa um dinheiro absurdo e já está demonstrando, né, o nosso comprometimento com relação à privacidade, né? Mas mesmo assim vazou. Ok, né? Mas tudo isso vai atenuar, digamos assim, a nossa pena. Aqui também tem um item que chama cooperação do infrator. Então, dado que houve um vazamento, né, nós vamos ter que explicar que nós tomamos uma série de medidas, mas nós temos que cooperar com esta investigação, digamos assim. Então, a gente tem que estar minimamente preparado também para quando houver, por exemplo, um questionamento. Imagine nesse momento que a autoridade nacional não está bem preparada, imagine que seja um questionamento do PROCON, né? Então nós temos que cooperar com o PROCON, não adianta a gente ignorar, então, a gente tem que dar uma resposta rápida, né? E cooperar. E, veja, isto vai ser medido, né? Nós temos que demonstrar também que nós temos mecanismos adequados de proteção, procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Veja, minimizar o dano significa o seguinte: o vazamento aconteceu. Será que nós temos um procedimento mínimo para, dado que o vazamento aconteceu, o que é que nós fazemos para reduzir o estrago, digamos assim? E aí são pequenas coisas, né? Até, por exemplo, avisar o próprio paciente, né? Olha, puxa, eu tive um problema aqui, eu perdi um notebook. No meu notebook, eu fui roubado, ele tinha ali os prontuários, eu tinha o meu sistema de prontuários ali e os seus dados estavam lá dentro. Não sabemos o que vai acontecer, né? Se alguém vai devolver o notebook, ou se esse notebook vai ser hackeado. Mas veja, isso já são ações para minimizar este dano, né? Ou seja, o paciente saber que nós tivemos um problema é uma coisa. O paciente ficar sabendo pelas mídias sociais de que um documento dele vazou é realmente muito pior, né? Adoção de políticas de boas práticas e governança, a pronta adoção de medidas corretivas, né? Então vejam, esses são os itens de sanção
que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai se basear. Mas eu destaquei essas que são coisas factíveis por nós, gente. Né? Quando a gente fala, então, da boa-fé, é bom a gente ressaltar, né, que segurança nunca vai ser 100%. Quem fala que está 100% protegido não sabe o que está dizendo. Então, nós temos que saber isso, e a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com certeza sabe. Né? Então, nós temos que buscar conhecimento no assunto, disseminar, conscientizar, treinar e sempre documentar essas nossas ações. Né? Essa cooperação com o infrator, como infrator, né, nós precisamos ter uma boa interface com as autoridades, inclusive com os titulares. Né? Se o paciente chega e fala, doutor, eu queria aqui minha informação, se você não acolher esse paciente, e aí não é o acolhimento assistencial, né? Mas a gente já sabe acolhê-lo assistencialmente, mas nós temos que acolher com relação a esses processos também. Sim, olha, eu vou disponibilizar a sua informação, eu vou gravar aqui num pendrive, etc. Como que você quer receber, etc. Ou seja, se o paciente reclamar que ele não foi escutado dentro do seu direito de ter acesso às informações, isso já é um ponto negativo para a gente. Dentro das políticas de boa prática e governança, puxa, olha, eu conheço o manual da SBIS, o meu sistema é certificado, isso já é um grande passo, não só para minimizar a probabilidade de um vazamento, como para justificarmos que procuramos adotar as melhores práticas. Aí nós temos também algumas questões, né, um pouco processuais que a gente precisa fazer. Isso daqui eu não trouxe num slide, eu vou falar daqui a pouquinho nas perguntas. Mas também, gente, e quando a gente fala na saúde, é importante mostrar que nós temos pontos a resolver. Então, pontos que eu não vou falar para vocês como que a gente vai conduzir isso, porque nós não temos essas respostas. Mas é importante vocês saberem que tem pontos ainda que não são pacificados. Né? Primeiro, numa questão muito importante no direito ao esquecimento. Desculpa, está tocando aqui, gente. É necessário registrar, implementar esse solicitação de direito ao esquecimento do paciente quando cessar os cumprimentos regulatórios. O que significa isso? Nós sabemos que nós temos que guardar os dados de prontuário do paciente por 20 anos. O paciente chega e fala, olha, a LGPD falou que agora eu tenho direito de esquecimento, estou pedindo para apagar os meus dados do prontuário. Ok, mas nós, como profissionais de saúde, não podemos apagar. Então, eu falo o seguinte, ok, olha, mas eu não posso apagar porque eu tenho um compromisso regulatório com o CFM, com a lei. Nós temos lei no país dizendo que nós temos que guardar esse registro por 20 anos. A gente tem que informar o paciente, olha, ok, entendi, mas não posso apagar. 20 anos. E passados 20 anos, o que a gente faz? Apaga? Não apaga? Uma solicitação que o paciente fez hoje, na consulta, então estão contando os 20 anos a partir de hoje. Passados 20 anos, eu tenho que apagar sem uma nova solicitação do paciente? Veja, hoje eu diria que isso é quase impossível, né? Nós vamos guardar um bilhetinho falando, olha, agora meu paciente Eduardo Marques pediu para apagar o prontuário. Marca aí o dia de hoje, coloca um post-it, daqui 20 anos, a gente olha e fala, passou 20 anos, agora eu vou apagar. Veja que complexo que é isso, gente. Né? Um outro ponto muito importante que a gente precisa esclarecer agora, com o tempo, é qual a profundidade dos direitos dos titulares com relação à restrição do acesso a esse dado. O paciente pode chegar e falar o seguinte, olha, fizemos aqui essa radiografia, mas eu quero que meu cardiologista veja, mas que o meu urologista não veja. São dois médicos, então um pode, o outro não pode.
Daí ele vai complicando. Ah, olha, minha tia trabalha nesse hospital e eu não quero que... Ela é enfermeira, eu não quero que ela veja. A tia é uma pessoa, né? Então, será que a gente pode restringir, né? Será que o paciente pode pedir isso? Né? E, ou seja, hoje eu posso dizer para vocês de uma maneira muito tranquila que vocês não vão achar um sistema de prontuário eletrônico hospitalar, por exemplo, que é um ambiente mais complexo, que consiga implementar todas essas restrições. Então, o que nós precisamos? Precisamos trabalhar num nível de maturidade. Explicar para o juiz, falando, doutor juiz, olha, no momento atual, ainda nós não temos ferramentas capazes, né, de restringir e implementar todas essas possíveis demandas dos titulares, que são os nossos pacientes. Mas, um mínimo, obviamente, nós temos que implementar, né? Ele pode falar que um médico é muito diferente, como eu falei, dos perfis de acesso de uma pessoa administrativa. Então, essa separação é natural que ela ache, né? E que esteja implementada. É um mínimo que a gente possa fazer dentro da nossa instituição. Outras questões, e que está muito agora também, né, já que a gente está aqui no ambiente também da inovação e da tecnologia, né, a lei nos traz uma questão que diz que nós temos que ser capazes de explicar e implementar a revisão de decisões baseadas em processamento automatizado. Então, imagina que nós tivemos aqui a nossa imagem, e nós passamos um algoritmo nessa imagem, e essa imagem diz que existe uma probabilidade alta de haver um certo tumor. E nós estamos fazendo isso em série, né? Temos ali algoritmos, estão analisando, né? E num determinado momento, então, o paciente recebe a informação de que ele é um potencial, tem uma probabilidade alta, é um potencial... tem uma patologia, né? Daí o paciente vai falar, como que você chegou a essa conclusão? Então a gente vai ter que explicar, olha, você passou por um processo, né? A sua imagem passou por um processo automatizado. Então isso não basta. Claro que daí a gente vai poder chegar e explicar clinicamente aquela imagem, uma por uma, mas veja, quando a gente faz isso em grande escala, nós podemos ter uma dificuldade de explicar que aquele paciente foi, de alguma forma, classificado baseado em um algoritmo, né? Em última instância, né, nós temos que explicar que algoritmo é esse. Quando o algoritmo ele é uma árvore de decisão, por exemplo, que a gente consegue fazer isso, né? Pensando numa triagem, né? Homem, porque você foi classificado porque você é homem, acima de 50 anos, mora na cidade de São Paulo, fez determinados conjuntos de exame, ok, chegamos ali, pronto. Aí ele vai falar, entendi porque você me classificou como um cardíaco. Agora, vai ser muito difícil a gente conseguir falar que ele passou os dados dele, passou num algoritmo de inteligência artificial, né, numa rede neural, com 20 neurônios, 3 camadas, cuja rede foi treinada com dados da população do estado de Nova York, até dos anos de 2010 a 2020, e que a partir de 2020 ela foi treinada com os nossos dados aqui da nossa clínica. Muito complicado. Então, só estou trazendo isso para mostrar um pouco, né, dessas questões da inovação que nós vamos ter que discutir muito aí com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade também nos traz e nos dá a lei um instrumento muito importante para nos proteger, que é a questão da anonimização. Então, quando o paciente fala, olha, apaga meus dados, eu posso falar, olha, eu vou anonimizar os seus dados, não vou apagar. E que essa é uma recomendação. Imagina, na área de saúde, dado é tudo. O que a gente mais quer é ter dados. Né? Para pesquisa, a gente sabe como isso vai ser importante.
mas nós precisamos ainda definir quais as informações que nós minimamente que nós precisamos tirar daquele cadastro, por exemplo, para que ele seja considerado anonimizado. Então, temos que ainda trabalhar com isso para que a gente tenha tranquilidade regulatória para isso, né? E essa questão toda do consentimento interinstituições é uma grande preocupação, né? Imagina, vocês fizeram um exame, né, na clínica de vocês. Então, esse dado nasceu, entre aspas, foi gerado dentro do seu escopo, da clínica. Muito bem. Você criou essa informação para ficar dentro da clínica? Obviamente que não. Essa informação gerou ali um laudo justamente para voltar para o médico solicitante. Do médico solicitante vai para o hospital, porque ele vai ser internado e vai ser uma prótese. Então, essa informação ainda foi para o fabricante da prótese, né, para dimensionar direitinho. E é de plano, cobertura de plano de saúde. O plano pediu autorização porque é uma OPME, e para isso ele pediu laudo. Essa informação foi para o plano de saúde. Então, veja como o nosso laudo rodou, né, esse nosso complexo cadeia de saúde. Daí, em um determinado momento, o paciente chega e fala: olha, lembra que eu fiz aquele exame aqui? Muito bem. Olha, estou revogando o meu consentimento de compartilhamento, não quero mais que compartilhe. Então, significa o seguinte: então o laboratório vai avisar o médico que não pode mais compartilhar. E o médico avisa o hospital, e o hospital avisa o plano de saúde. Veja que é muito complicado isso, gente. Então, são alguns pontos ainda que nós precisamos harmonizar, né? E falar, puxa, então, qual é a extensão e como que nós vamos gerenciar esse consentimento, principalmente quando nós já compartilhamos essa informação. Aqui nós temos, né, como direito do titular, isso aqui é uma cópia da lei, para falar que nós estamos evoluindo, né, em como exercitar este direito do titular. Então, o titular ele tem direito à portabilidade de dados a outro fornecedor. Então, teoricamente, ele pode pedir o nosso prontuário do nosso laboratório e ele vai querer levar para outro laboratório, por exemplo. E ele deveria conseguir fazer isso. Os dados vão ser armazenados em formato que favoreça o exercício de direito. Qual é exatamente esse formato? Então, veja que essas são também atribuições que nós lá na SBIS estamos trabalhando para que o software certificado já permita satisfazer esses direitos dos titulares. Então, o titular ele tem o direito de pedir a informação para nós e ele vai escolher se ele vai querer isso em meio eletrônico ou impresso. E se for em meio eletrônico, ele tem que receber isso de forma segura e idônea. E aí é onde entra uma série de questões quando a gente vai falar de certificação digital, assinatura digital, por que precisa disso? Isso tudo nós estamos utilizando para que a gente tenha um log de maior qualidade, um controle de acesso de maior qualidade, uma segurança e idoneidade no fornecimento, por exemplo, deste laudo, né? Uma coisa é eu fornecer o laudo num PDF, outra coisa é fornecer um laudo num documento que está assinado digitalmente, por exemplo. Gente, era isso que eu tinha aqui para dar um brief, né? E aí a gente pode, eu tenho depois um slide que eu não trouxe, um pouco de, não sei se nós vamos chegar nesse nível, mas se eu tenho uma clínica, né, quais seriam os passos para a implementação da LGPD na clínica? Obrigado, Kietak. Eu pedi aos membros da CIT para abrir a imagem também. Estamos aqui com o doutor Ademar, doutor Alair, doutor Aldemir, doutor Hélio, todos os amigos, o Luiz, para abrirem as câmeras, para a gente abrir para o debate, que é o mais importante, né? A gente sai de um ponto de partida de nivelamento do conhecimento. Já temos aqui algumas perguntas da plateia, mas antes de passar para a plateia,
eu convido os debatedores, no caso a Laís, que é a nossa jovem médica radiologista, se ela tem alguma dúvida, que não só o QIATAC, como os membros da comissão aqui presentes pudessem contribuir para a formação do jovem radiologista. Laís, fique à vontade. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber, sim, que com a Lei Geral de Proteção de Dados é correto acessar o prontuário eletrônico com login e senha ou precisa ter uma certificação digital? Hoje, né, principalmente nos serviços remotos, né, em que nós temos aí serviços que são em nuvem e que vão demandar, por exemplo, uma prescrição eletrônica, né, que já exige a certificação digital. Então, ou seja, é aconselhado que isso aconteça, né? Dr. Eduardo depois pode passar uma visão específica de uma regulamentação do Rio de Janeiro, que traz, na verdade, essa exigência no caso de sistemas de telemedicina, né? Mas, então, eu diria que, de uma maneira geral, não é obrigatório que, para acessar o prontuário eletrônico, seja necessário o uso do certificado digital. Mas, naturalmente, ele traz uma segurança maior. E por que isso não é exigido exatamente neste momento, né? Como obrigatório, digamos, para uso super comum? Porque também a gente vai vendo a viabilidade dessas questões, né? Nós tivemos aí no começo do ano, agora o Conselho Federal de Medicina já fazendo a contratação de certificados digitais para distribuição para todos os médicos do Brasil, né? Então, ou seja, que era sempre uma dificuldade que a gente tinha, tem que comprar, quem é que vai pagar, né? Pronto, isso, o Conselho Federal já vinha com esse discurso há muitos anos, mas acabava não implementando, implementou no começo desse ano. Então, ou seja, ele está ali num momento ainda de configurar as bases de dados. Acredito que mais em alguns poucos meses. É o doutor Aldemir que está aí, é isso, gente? Né? Está meio pequenininho aqui, desculpa, doutor Aldemir. Ele pode trazer mais informações quentíssimas para a gente de como que está esse processo dentro do CFM, né? Mas veja, então é onde também a gente vai balizando o que é que dá para exigir de forma obrigatória, né? Então, de uma maneira geral, ainda não é obrigatório. Lá no Rio de Janeiro, para acessar sistemas de assistência de telemedicina é obrigatório, né? Então, mas a gente vai amadurecendo isso com o tempo, Laís. Mas veja, quando a gente fala da certificação digital, ela ainda também tem diversas formas de usarmos o certificado digital. Ele pode estar em cartão, pode estar na nuvem, né? Então, a gente tinha uma certa dificuldade de usar o cartão no passado, porque tinha que instalar um leitor, tinha que instalar um driver ali no meu computador. Se vários médicos usavam cartões diferentes, isso podia dar uma certa complicação, principalmente para aqueles computadores que eram usados por muitas pessoas, né? Agora, já com certificado em nuvem, ele traz uma funcionalidade tecnológica por trás um pouco diferente, que ele não necessita exatamente dessa configuração ali no desktop, no computador, né? Ele vai usar o celular para fazer a autenticação. Então, quando você for usar o seu certificado digital, em algum momento ele vai pedir aquela autorização para o celular, como já acontece em diversos bancos, né? Internet Banking você vai fazer a transferência, tem que ir ali no celular e autorizar, né? Então, veja que esses instrumentos vão sendo amadurecidos. A gente caminha na linha agora do uso mais intenso desses certificados em nuvem e que vão fazer, então, esse uso do celular para fazer por exemplo, autorização de entrada, o login, ou para fazer a assinatura de um documento dentro do prontuário, como, por exemplo, uma prescrição, né? Então, sempre tem isso. Imagina que eu estou com certificado digital, mas estou com cartão. Então, sempre que eu uso esse cartão, vai ser pedido uma senha para usar esse cartão. Como são ali nos bancos, né? A gente vai sacar dinheiro com o cartão, né? Vai pedir uma senha.
Não adianta eu ter a certificação digital com cartão se você emprestar esse cartão e passar a senha também, né? Veja, então a gente vai, obviamente, mesclando essas questões. Agora, por trás da assinatura digital, gente, nós temos uma série de garantias de assinatura, integridade, autoria, né, que nos dá muita segurança para falarmos, fui eu que assinei esse documento, e que ninguém vai assinar um documento em nosso nome. Esse negócio de falsificar o carimbinho ali, que dá para acontecer aí de uma maneira até razoavelmente simples, não acontece com o uso da certificação digital, a não ser que você empreste a sua senha, empreste seu cartão, né? Então, isso é uma proteção para o médico. Do ponto de vista legal, a gente fica com o documento como uma prova muito forte de falar, olha, esse documento ninguém adulterou e ele foi criado exatamente pela Laís. Se é simplesmente um PDFzinho que a gente coloca, eventualmente, aquele desenhinho da nossa assinatura, gente, isso daí qualquer um faz hoje, né? E em algumas aulas eu pego ali até a assinatura do Dr. Tedros, né, que é o diretor-geral lá da OMS. Putz, tem assinatura dele de todo jeito aí na internet. Eu pego um documento, põe ali, né? E isso daí é muito simples. Com o uso do certificado digital, isso não acontece. Então é bom para todo mundo. É bom para o médico, porque protege. É bom para o paciente, que ele vai ter garantia da origem. E é bom para a gente, né, quando a gente está falando que nós, eventualmente, que vamos trabalhar numa peritagem, para falar que ataque, chama o que ataque lá, que é como perito. A gente vai conseguir falar, esse documento está íntegro e foi assinado pela Laís Pontes, sem titubear. E por isso que o judiciário aceita esse tipo de documento como validade jurídica. Por quê? Porque os peritos conseguem provar que esse documento não foi adulterado. Ok, Laís. Mais algum membro da comissão quer comentar? Posso falar, Alexandre? Claro. É bom ver o que ataque aí de novo, um prazer te reencontrar. Concordo que o ataque está correto no que ele falou. A lei perguntou em acessar o prontuário, não seria problema você fazer com senha, mas qualquer registro no prontuário precisa ser com certificação digital. E realmente o Conselho está caminhando para isso, vai liberar certificado digital para todos os médicos do Brasil, a gente espera que isso seja mais rápido. E ele também já facilitou, porque hoje você consegue fazer um certificado digital em nuvem da Valide por R$ 49,00 por ano. Então é para médico, né? Com CRM. E a gente sempre defendeu, o caminho tem que ser esse. Qualquer registro em prontuário deve ser feito com um certificado digital. Agora, é o que a TAC falou, se você emprestar, não adianta depois você querer negar que não foi você que assinou. Todo documento sendo assinado com certificação digital é a própria pessoa que assinou. Mas é isso. Mas é bom, prazer ver aí. Parabéns, Catar. Que gostoso, doutor Aldemir, da sua participação aqui, né? Doutor Aldemir, né, tem aí um histórico grande, até a nossa resolução da telemedicina, que esperamos que saia logo também, aí está nas mãos desse homem, foi o grande orquestrador dessa resolução que nós aguardamos com tanta ansiedade para acalmar o mercado, direcionar, né? Isso daí está realmente um trabalho muito, muito bom que já foi feito aí, principalmente na gestão do Dr. Aldemir, quando estava ali, né, na responsabilidade da elaboração desse documento. Só complementando uma questão que o Dr. Aqui eu sou só funcionário da Alexandra, entendeu? Alexandra, aproveita, então, Alexandra. Esse homem tem muito conhecimento. Deixa eu aproveitar a pergunta da Laís e perguntar aos demais membros, uma dúvida que eu vejo nos residentes. Por exemplo, eles não têm como saber hoje, né? Eu lido com residente há muitos anos, eu e a maioria de nós aqui. Eles não têm como saber se um sistema é certificado ou não. Eles não têm ideia sobre isso, eles estão em formação. E a prioridade na residência médica é aprender sobre radiologia e diagnóstico por imagem. Então, assim, por eles não terem essa informação e, por vezes, imagino eu, que num país de dimensão continentais
também não possam ainda proceder, mesmo tendo a certificação digital, mas procedendo o registro da entrada no prontuário do paciente para elaboração e registro do laudo e acesso à imagem. Como é que eles devem hoje se comportar, ou se proteger, ou se organizar a médio e longo prazo, né, Laís? Foi um debate que a gente teve internamente com os residentes no hospital. Vamos, antes de responder essa questão, só complementando um ponto ainda da certificação digital do que o Dr. Aldemir falou, nós temos uma lei nova agora que permite que a emissão do certificado digital seja feita por validação por videoconferência. Gente, em toda a minha experiência na implantação de projetos sem papel, esse era o principal dificuldade. Até o médico fala, pô, vamos pagar R$50, até paga. Agora fala, doutor, vai lá na Avenida Paulista e, pô, isso aí não dá, né? Você vai lá, perde 1 hora para ir, outra hora para voltar, vai esperar mais 40 minutos lá, vai pagar estacionamento. Isso era muito difícil, gente. Então, isso agora, você faz um agendamento pela internet, 5 minutos dá para fazer essa validação presencial. Então, isso era um pleito nosso aí para essa turma da certificação digital, antiguíssimo, que eu falei, gente, não dá, e nós não vamos tirar o papel do hospital com esse processo de ter que vir uma pessoa aqui, pegar os documentos, não dá, ou mandar o médico lá no postinho, lá na rua, não vai rolar. E conseguimos, com muito esforço, conseguimos isso daí, então tá muito viável. Com relação a essa questão, Alexandre, eu diria o seguinte, olha, aí nós entramos um pouco como clientes desse sistema, né? Então vamos pensar, eu estou dentro de um hospital, né? Então agora, nós devemos também agora questionar o hospital em como que ele gerencia a segurança da informação. Este é um direito do titular, do paciente, mas também é um direito nosso. E como nós estamos intermediando esta ligação, porque vai passar, né, o paciente passa por nós, né? Eu acho que é um procedimento muito interessante, até para a nossa proteção, questionarmos qual é a política de privacidade que a instituição tem para a proteção dos dados do paciente, inclusive a nossa, porque a nossa informação vai estar neste mesmo prontuário, né? Então também nós não queremos, como profissionais, também falar o seguinte, agora todo mundo sabe quantas prescrições eu fiz. Não, isso nós estamos no direito. Quem é o nosso paciente? Nós estamos no direito também, não queremos essa associação. Por quê? Porque nós também somos titulares de dados, né? E aí atuamos como clientes. Então, acho que isso é um bom caminho, Alexandra, essa requisição. Puxa, estou lá no hospital, agora, o que vocês vão receber como resposta? Coisas que ainda podem ser assustadoras, né? Como, qual é a política de privacidade? Não tenho. Mas aí eu acho que se a gente formaliza isso, é até uma proteção, falando, olha, eu fui responsável até de arguir. Mas, obviamente, como profissional de saúde, vou trabalhar dentro das condições que são me dadas. Gente, quem trabalha no SUS também, muitas vezes, tem que trabalhar dentro do possível, né? E a gente sabe disso, né? Então, isso é o possível, né? Mas nós arguímos, requisitamos, então a gente não pode também nos acomodar. Falar, fiquei confortável. Não, você não tem luva para trabalhar, você tem que pedir luva. Você não tem EPI para trabalhar, você tem que pedir. Não vem. Não vem é outra questão, mas se você não pedir e não formalizar o pedido, vai ser, acaba sendo seu. Então, nós também temos que pedir ambientes seguros de trabalho, né? E documentarmos essas nossas solicitações. Qual é a política? A política de privacidade é um documento obrigatório de toda empresa. Então, veja, aí vocês estão atuando nos dois, né? Eu estou dentro de um hospital, eu sou o cliente, eu vou pedir. Por outro lado, você tem o seu consultório, a sua clínica,
você pode ser demandado por isso também, né? Documentos básicos, política de privacidade da informação. Essa política, de uma maneira geral, o que ela fala? Como que eu guardo os dados? Ela não precisa ser muito técnica, né? Mas ela tem que já dar uma primeira ideia. Um fator importantíssimo da política: com quem esses dados são compartilhados. Isso precisa estar na política. Olha, eu estou coletando esse seu dado no meu consultório, né? Então você vai falar, olha, eu uso um sistema, esse sistema está na nuvem. Você pode ter um documento auxiliar explicando isso tecnologicamente. A nuvem é da Google, é da Amazon, é nuvem tal, ou está no meu servidor aqui, qual é o software que eu uso. Você não precisa pôr isso na política pública, né? Mas você tem que ter isso no documento, porque se alguém perguntar, você vai ter que falar qual é a marca, a versão do software que você está utilizando. Agora, o que precisa estar na política pública é, olha, e eu compartilho esta informação com os planos, ou posso compartilhar, ou parte dessa informação com hospitais. Em quais situações? Quando eu vou te encaminhar para uma internação. Posso compartilhar essa informação com planos de saúde? Quando for requisitado para fazer uma autorização. Isso precisa acontecer. E vocês como médicos dentro de uma instituição, também é importante saber isso. O prontuário que eu gero aqui, ser compartilhado com alguém? Olha, já está. Essas prescrições que você está fazendo aqui, elas também são compartilhadas com outro sistema, ou com outras redes, ou com outros hospitais. E aí a gente vai falar, ok, permito ou não permito esse compartilhamento, mas nós temos que ter esse conhecimento. Então, acho que o nosso instrumento inicial, Alexandra, é a requisição da política de privacidade da informação e, né, a gente, recebendo uma política muito abrangente, a gente pode dar mais um passo, né? Quais são os controles? Tem criptografia? Não tem criptografia? É compartilhado? Quem que acessa essas informações, né? A gente até pode preparar no futuro um roteirinho até, né, de quais que são as perguntas, né? Como que seria esse questionamento básico que a gente pode fazer como usuário de um sistema? Vou te cobrar isso em uma semana. Para compartilhar para a classe, seria ótimo. Mas veja, olha só como a gente aprende, né? Por isso que eu estou falando, eu nunca tinha pensado nisso, Alexandre. Né? Mas o residente dentro do hospital, e o hospital universitário ainda tem uma complicação maior, porque é centro de pesquisa. Então, pesquisadores que não estão diretamente ligados à assistência acessam os dados do paciente. Então, tem uma questão aí bem complexa no hospital universitário. Eu vou interromper, eu tenho até uma pergunta direcionada ao Eduardo, mas eu só queria dar voz à plateia para descentralizar um pouco, ok? Então, assim, a primeira pergunta que nós recebemos foi na verdade, foi um comentário, né, do membro da plateia virtual, que lembra de um caso de um paciente que não queria que o seu pai, que era médico, tivesse acesso ao prontuário, que é a questão do direito de acesso, né, e o direito que agora tem de esquecimento também, que é bem complexo. Outra pergunta foi, como seria essa certificação de adequação dos softwares à LGPD? Quem expediria esse certificado? Na sequência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados certificaria em conjunto? Quem é o órgão certificador e a ANPD, se ela precisa certificar também? Antes de passar para você poderia falar em 1 minuto sobre o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que o CFM, inclusive, tem uma resolução para isso, aí não sei se o Aldemir fica à vontade, por favor, isso é só um debate, e a necessidade de ter na unidade o DPO, que eu acho que também é um ponto que não foi abordado nem no webinário anterior, né, Eduardo? Acho que os membros da comissão não, eu acho que é uma oportunidade se você falar sobre isso. Lembrando que a gente tem 11 minutos para encerrar a sessão e a gente tem mais 10 perguntas da plateia. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então ela tem o papel normativo, que ainda não começou, o papel fiscalizatório e de aplicação de sanção. Então, ela vai nos multar, ela pode nos multar. Agora, ela certifica? Não, ela não certifica.
e nem tem previsão para isso no curto prazo. Então, quem certifica o software hoje, a SBI certifica o software. Mas veja, não é porque você usa um software certificado que ele resolveu todos os problemas. As empresas que fazem acreditação hospitalar, laboratorial, elas podem também, elas já certificam, né? Elas podem incluir os requisitos de LGPD? Podem. Então, é alguma coisa que a gente pode trabalhar com a ONA, para análises clínicas, lá com o pessoal da SBPC, né, que tem, já podemos trabalhar também, né? Todas essas certificações, elas ajudam a que nós justifiquemos isso para a autoridade quando formos questionados, né? Nós estamos, olha, no Reino Unido, eles possuem, acho que 250 pessoas só para acolher as solicitações que chegam lá na autoridade do Reino Unido. Então, assim, a gente não tem, no nossa NPD inteira, não temos 50, né, contando com toda a estrutura. Então, ela vai ter uma dificuldade fiscalizatória. Então, eu acho que toda a certificação que a gente conseguir reunir e facilitar o processo fiscalizatório da agência, da autoridade, vai ser bom. Mas ela não certifica, então ela vai ser acionada sob denúncia, e sob denúncia ela vai levantar todas essas evidências. Então, quanto mais material a gente tiver pronto para justificar a nossa boa-fé e a nossa implementação, será melhor. GPO. Gente, GPO é uma exigência notória da lei. Então, a lei, ela tem uma série de pontos nebulosos, né? Como vocês viram, boa-fé, etc. Agora, é tácito, explícito, que a instituição precisa ter um encarregado. Eu, sinceramente, não gosto de trazer o GPO, o nome da Europa, né? Porque eles têm funções um pouquinho distintas, né? Um GPO, né, lá na Europa tem responsabilidades diferentes de um encarregado aqui no Brasil. Por isso que eu não gosto de fazer isso. Mas nós precisamos ter um encarregado, e esse encarregado ele precisa ter nome, endereço, não adianta se o titular perguntar na sua clínica quem é o encarregado, a gente precisa ter essa resposta. O encarregado é fulano de tal. E este fulano de tal tem responsabilização. Ele que é o responsável de receber as demandas que vêm dos pacientes e devolver as demandas para esse paciente e interagir com o legislativo, com o judiciário, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Kia, deixa eu te interromper aqui, que eu acho que não é a próxima pergunta, mas acho que fica claro trazendo para a realidade do radiologista. Se eu tenho uma clínica, né, Aldemir? Se eu tenho uma clínica, tem uma clínica no interior do Brasil, e a minha clínica tem um sistema de registro eletrônico em saúde, um hospital de pequeno porte no nosso Brasil. Eu tenho que ter um responsável técnico, né? Estamos aqui com o Eduardo do CREMERGE, o Aldemir do Conselho Federal de Medicina, né? Tem que ter um responsável técnico médico. Então, essa clínica, ela terá que, a partir deste momento, ela ter 2 pessoas que são essenciais para que ela exista. O responsável técnico, médico, né? Que tem toda a legislação que a gente já sabe, e o encarregado por esse dado. Ela teria que ter 2 pessoas específicas. Estou certo, Aldemir e Eduardo? Pode dizer CREMERGE, CFEV. Mas pode ser o mesmo. Ele até pode ser o mesmo, como não precisa ser o mesmo, né? Qual que é a tarefa do encarregado? Né? Para a gente falar, ele vai ter... O encarregado, ele pode ser quase uma pessoa de ouvidoria. Muitos hospitais estão colocando como encarregado o ouvidor. Ele entende de tecnologia? Não. Ele entende de jurídico? Não. Mas ele tem os meios de conseguir isso. Então não precisa ser um advogado, não precisa ser um... Agora, quando é muito pequeno, pode ser o RT também. Pode ser, por quê? Porque vai sobrar tudo para ele mesmo. Mas até pode ser uma assim, né? Se a gente está um pouquinho maior, é o nosso SAC. Pode ser o nosso SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, ao cliente? Pode. Por quê? Porque nós temos prazos para responder o paciente. O paciente vai pôr uma requisição,
nós temos prazo para respondê-lo e prazos para responder para a autoridade. Então percebe que vai ter que ter um fluxozinho de gestão, né? Você também coloca isso no colo do médico, que ele recebe essa solicitação por e-mail, o prazo está contando. Tem que ter alguém para ficar contando ali e falar, putz, o prazo está acabando, você entendeu? Então, cuidado só para não colocar uma pessoa que faz muitas outras coisas. De repente, é melhor uma pessoa mais administrativa e que vai tomar cuidado com esses prazos do que colocar isso no RT e a gente se perder, né? Porque pior, e prazo é legal. Não respondeu naquele prazo? Pronto, não respondeu no prazo, você já está fora da lei. Vou direcionar o Eduardo agora como conselheiro aqui no CREMERGE. Se houver um vazamento de dados, a gente vai, o CREMERGE, o Conselho Regional Estadual, ele vai convocar, se o responsável técnico for também o encarregado. É um médico que não está nem, talvez, muito apropriado dessa responsabilidade, não tem uma relação direta com o ato médico, né, para ser. Então, assim, como é que os conselhos regionais possivelmente, que vai ser uma mudança de paradigma, né, um novo olhar, vão entender o responsável técnico, médico, sendo também encarregado, sem talvez ter se apropriado nisso. Isso gera um processo ético-processual? Processo ético-processual é o PEP, né? Isso, não acredito que esse processo deva acontecer. São duas funções bem distintas, ainda que executadas pela mesma pessoa. O Conselho Regional ele não tem competência para analisar uma eventual infração que cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizar, monitorar, julgar e, eventualmente, emitir sanção. Acredito que não seja a função do CREMERGE isso. Então, caso haja um vazamento de dados, o responsável técnico ele não será penalizado por isso por um conselho regional. No entanto, ele poderá responder em outra vara, caso isso vire um processo ético legal. Bom, vou seguir na próxima pergunta, porque a gente tem 3 minutos para encerrar. Nós temos aqui os colaboradores do CBR conosco, nós temos que respeitar o horário, né? A outra questão gostaria de saber se as normas técnicas da ABNT e ISO estão sendo utilizadas na área da saúde. Elas são muito importantes. Agora, gente, assim, eu conheço muito, por exemplo, a principal norma de segurança da informação é a 27001, 27002. Você certificar nessa norma, gente, é demais para a gente, é muito complexo. Isso que eu falo, também não adianta, eu quero certificar meu hospital, vai em fundo. Se você tem tempo, dinheiro, vai, é ótimo. Mas, gente, assim, eu realmente acho que não chega nesse ponto, né? Acho que nós temos processos muito mais simples que a gente possa implementar e que vão, né, já serem suficientes. Apesar de a gente não ter esse nível, o que é suficiente, mas é demais. Assim, eu não faria um investimento tão grande em contratar um mega especialista em 27001, 27. Não precisa disso, gente, pelo amor de Deus. Ok. A outra pergunta caso o paciente forneça seu código de acesso para seu médico, há alguma orientação de segurança? No caso, código de acesso a resultados digitais. Quando o paciente compartilha a senha dele, do perfil de usuário, isso como é que fica em relação à certificação, à auditoria, caso haja? Assim, para vocês verem, né? Tudo isso... Ademir, não estamos te ouvindo. O prontuário é dele, entendeu? Se ele deixar o médico ver, não tem problema. Eu não vejo que tenha problema para o médico. A decisão é do paciente. Mas ele deveria fazer isso por escrito? Não necessariamente se estiver dentro de um contexto de uma consulta. Porque depois o médico vai registrar na consulta dele que ele viu o resultado do exame. Entendeu? Aí ele não precisa. Ele vai registrar que o paciente forneceu a senha e ele teve acesso. Agora, o médico é que deve fazer os registros de tudo que ele faz. Então é recomendável que o médico, quando ele informe no relatório dele que ele teve acesso dado pelo paciente na data tal, a senha e login. Até a gente conseguir uma interoperabilidade de prontuários, né? Que ele pode chegar e ter mais facilidade nisso. O ScienceBiz vai trabalhar para o futuro.
Estamos chegando aqui na penúltima pergunta. Só um problema, Alexandra, e acho que o Edu quer falar também. Um problema que a gente vê nisso, né? Eu forneci o usuário e senha. Ele vai ver tudo? Que vai que, né, é um usuário e senha que dá para ver um monte de coisa e o paciente, de repente, não queria que fosse visto tudo, ou o paciente nem sabe se o médico vai ter acesso integral ou não. Mas aí é isso daí mesmo, ou seja, os sistemas precisam estar preparados. O ideal é que o paciente fale o seguinte: olha, estou compartilhando este resultado. Mas nem todo o sistema está preparado para isso. A gente tem que trabalhar do lado da SBIS junto com os desenvolvedores, porque isso é uma proteção para o médico e para o paciente, né? Eduardo? Nós estamos aqui numa reunião usando uma plataforma extremamente segura, de encriptação forte, e, no entanto, nós entramos aqui apenas com um login e senha. Algumas pessoas, eu tenho certeza, entre os participantes, não me conhecem. Como é que vocês têm certeza que eu sou o Eduardo? Que não sou uma pessoa pública conhecida? Essa mesma situação se aplica num ambiente em que o médico não conhece o paciente. Ou o médico não conhece o outro médico que se diz médico e está querendo obter informações sobre um laudo radiológico, uma TC, sei lá o quê. Apesar de login e senha aparentemente ser suficiente, eu imagino que o uso de certificado digital seja absolutamente mandatório na área de saúde. Mas essa é a opinião minha pessoal. Mas é emergencial, né? Até por causa da telemedicina, hoje que se fala da teleorientação e esse debate nacional da teleconsulta de primeira vez, há um grupo de empresas que dizem que tem certeza que o paciente que está do outro lado é o paciente porque pegou a foto da imagem da carteirinha e a inteligência artificial lá confirmou. Mas eu posso criar uma identidade Laís, estaria aqui jovem, inclusive, e adorar, sem ser Laís. Então, a gente precisa realmente que a inovação, a informática e saúde cada vez mais nos apoie, enquanto médicos, né, profissionais da saúde, para a gente ter mais certeza nesse ambiente digital quem, que é bem delicado. Bom, nossa penúltima pergunta da plateia é: quando o paciente chega a uma clínica de imagem para fazer uma tomografia, por exemplo, já deve preencher um termo de consentimento específico para que o radiologista possa passar o resultado do seu exame para o seu médico assistente por telefone? Isto é, ele deveria autorizar na entrada também o envio desse dado? Existe alguma recomendação de um termo de consentimento face à Lei Geral de Proteção de Dados? Porque na radiologia o paciente, quando vai precisar do meio de contraste, ele autoriza ali que pode usar, que ele não é alérgico e tal. Existe uma recomendação ou algum trabalho, alguma discussão? Obviamente tem o CFM, mas também nas BIS, que tivesse algum olhar voltado para a certificação digital, alguma recomendação? Existe esse debate? O debate existe sim, mas até tem uma questão anterior que ainda não está absolutamente pacificada com relação à LGPD, no caso de um consentimento um pouco diferente da telemedicina. Na telemedicina, ela precisa de um consentimento claro, blá, blá, e não tem jeito. Agora, eu vou fazer um tratamento aqui, eu preciso pegar um consentimento que eu vou usar, guardar os dados no prontuário eletrônico para o propósito de tutela da saúde, que é o termo que a LGPD usa, né? Então, é um pouco discutível isso, né? Se a gente precisa pegar um termo de consentimento para fazer uma consulta, né? Você não precisa de um termo de consentimento para fazer a consulta, né? Aí, para registrar o dado no prontuário, né? A minha visão nós precisamos ter uma política de privacidade que explique mais ou menos isso. Olha, aqui seu dado é armazenado num prontuário eletrônico, esse prontuário eletrônico está na nuvem, aquelas coisas que eu falei, de compartilha, não compartilha. Então, nós não precisamos, não é exatamente um consentimento que o usuário dá, que o paciente dá, mas ele dá uma ciência de que ele teve acesso à política de privacidade, por exemplo. Mas por que isso não é um consentimento?
Porque nós temos, no âmbito da lei, uma base legal. Base legal, a tutela da saúde é uma base legal. E consentimento é outra base legal. Com consentimento, gente, nós podemos fazer qualquer coisa. Ah, você deixa eu colocar a sua informação aqui no Facebook? Ele fala que deixa, deixa. Mas, com consentimento, a qualquer momento, o paciente pode revogar. Então, se você falar que você vai coletar o dado dele, colocar no prontuário eletrônico, sob consentimento, significa que a qualquer momento ele pode revogar esse consentimento. E veja que aí a gente tem um conflito, né? Então, isso não é um consentimento. Por quê? Porque eu estou fazendo tutela da saúde. E esta é a nossa base legal. E para a tutela da saúde, nós dispensamos o consentimento. Ah, mas eu vou usar o seu cadastro para te mandar e-mail, para fazer propaganda. Outras coisas, gente, né? Mas por isso que esse termo, e por isso que não está bem pacificado ainda, Alexandre, o que a gente pergunta? Juridicamente, isto é um consentimento? Né? E aí é onde a gente tem que discutir. O advogado vai falar, pega consentimento, espera um pouco. Né? Consentimento é um instrumento poderoso demais, mas tem estas outras ferramentas que o titular pode fazer de revogar o consentimento. Então é muito cauteloso quando a gente fala, vamos colocar tudo no consentimento, ele consente, eu estou tranquilo. Não é bem assim. Recentemente, antes de abrir para o debate, eu não sei se vocês observaram no jornal aberto, de TV aberta, que em questão da Covid, um paciente foi à TV e disse que ele tinha assinado um termo de consentimento e que ele não entendeu o que ele estava assinando. E aí tinha todo um debate em cima disso. Então, um outro olhar também de como explicar ao paciente o que ele está consentindo, ainda mais tratando-se de um dado que não é tangível. Porque para ele um contraste, ele vai ver a injeção, vai ser administrado, ele percebeu aquele ato. Mas esse consentimento do dado é bem polêmico. Me chamou a atenção porque o paciente disse, eu até assinei, mas eu não entendi o que era aquilo. Né? E às vezes a pessoa acha que está assinando porque precisa daquilo para fazer o exame. Aberto a discussão. Bom, vou ler a última pergunta então, mas eu ainda tenho uma pergunta minha depois dessa. Bom, nós radiologistas frequentemente temos bancos de imagem de casos interessantes para ensino e participação em congressos ao longo da nossa carreira profissional, incluindo informações clínicas relevantes, obviamente seguindo os preceitos éticos de anonimização das informações durante apresentações. Gostaria de saber a sua sugestão de software e plataforma para a guarda segura destas informações. Nem vou entrar exatamente em recomendar nenhum software, né? Mas, obviamente, a gente tem desde mais complexos que fazem gerenciamento de imagens, né? E que podem indexar, né? Quando a gente fala isso, a gente tratou até na lei da digitalização. Quando você digitaliza, você já coloca lá os tags, né? Nome, como indexar, como acessar essas informações. Se puder caminhar para um sistema de gerenciamento de documentos, né, o GED, tem outros nomes, é ideal. Agora, não é necessário, eu acho que assim, tem mínimos, por isso que eu falo assim, depende do que a gente está falando. Né? Vai falar, agora eu preciso comprar um software GED, vai me custar 50 mil. Você já deu treinamento? Você já fez isso? Já fez aquilo? Cara, se você tem uma verba limitada, veja por onde você vai começar a investir. Para não investir demais em um negócio que vai consumir todo o seu recurso e faltar para o outro. Né? Por isso que eu tenho tranquilidade de falar, olha, tem um passinho, tem uns degraus que a gente segue. Né? Agora, se é desejo para aumentar a segurança, sim. Nós temos diversos softwares gratuitos, inclusive, por exemplo, para fazer criptografia de disco. Minimamente uma criptografia de disco você precisa ter. Eu tenho ali várias imagens, são imagens ou icons, né? Mas são arquivos, ou JPEGs, ou TIFFs. Coloca num disco criptografado. Se você não criptografar um por um, que dá trabalho, abre um disco criptografado, coloca as coisas lá, depois terminou o dia, o disco ele perde aquele acesso. Se aquele computador for roubado, for perdido, se alguém entrar no seu computador de madrugada,
não vai ter acesso, né? Então, veja, tem mínimos, né? Agora, veja, e eu agora volto à questão. Imagina radiografias antigas, em que o nome do paciente está impresso na radiografia e ela foi digitalizada. Como a gente anonimiza isso? Né? Olha que problemão que a gente tem. Você vai entrar imagem por imagem, fazendo um borradinho em cima do nome do paciente. Tem coisas complicadas ainda. Mas veja, o que é complicado, eu acho que a gente justifica. A gente não consegue justificar o que é simples. Né? Fala, pô, você não tinha um disco criptografado para guardar essa imagem? Isso é simples. Né? Agora, falar que a gente não fez um negocinho lá, apagamos a imagem, se você tem milhares de imagens, pô, você vai comprar um software para fazer o reconhecimento daquela imagem e borrar o nome dele, mesmo porque aquele nome geralmente já é meio borradinho mesmo das radiografias antigas, isso vai ser uma fortuna, gente. Né? Assim, é factível, né? Agora, tem muita coisa que é factível. Bom, então eu tenho 2 pedidos para você aqui, dever de casa. Um é aquela dica do protocolo para LGPD, para passar para o radiologista, e o outro é esse disco criptografado, que eu acho que a classe radiológica vai agradecer muito esses softwares gratuitos que criptografa esse banco de imagens. Então, assim, vou pedir para você essa gentileza depois, se for possível, o CBR compartilha. E aí, para uma pergunta minha, acho que das perguntas da plateia virtual a gente já recebeu, acho que a gente tratou muito do paciente que entra fisicamente pela porta, que pode ser numa porta em qualquer consultório radiológico no Brasil, e que esse dado ele se torna digital, e esse dado tem as questões do meu cuidado, do meu sistema de registro e quando eu envio para alguém. Eu imagino que foi mais ou menos a trilha que a gente fez. E aí, pensando na teleradiologia, endereço inicialmente ao Eduardo, como é que ficaria esse âmbito pensando na certificação 5.0, que a SBI está trabalhando nisso, do registro, do cuidado no registro desse teleatendimento, né? Que seja na teleradiologia, que seja na teleconsulta, já que um radiologista ele pode também abrir um consultório e discutir o exame com esse paciente, igual acontece já no mundo presencial. Qual é a visão das SBIs nesse âmbito totalmente digital do cuidado recomendável ao radiologista que ele deve ter, obviamente, no registro desse ato, que é uma premissa obrigatória, mas em termos de sistema, o que ele devia olhar quando ele atende no mundo totalmente virtual? Nunca vi esse paciente, essa imagem chega, eu vou abrir um link para conversar com ele em relação ao manual 5.0. Eduardo, você poderia começar? E aí a gente já está encerrando. Bom, o manual já está em 5.1. O radiologista é um médico como outro qualquer. E o seu paciente é um paciente como outro qualquer. Ou seja, o relacionamento dele com o paciente é exatamente o mesmo de qualquer médico com qualquer paciente. E aí aquele comentário que eu fiz há pouco, do login e senha, se aplica perfeitamente. Como é que o paciente sabe que aquele médico é o médico? Se eventualmente ela nem lembra dele, ou não o viu, ou quem emitiu o laudo não é eventualmente quem estava na sala de exames, por exemplo. E o inverso é verdadeiro. O paciente, o médico não tem certeza que o paciente que está ali na frente, na tela, é exatamente aquele relacionado ao laudo que ele está discutindo. Por isso que tem esse nível de garantia de segurança 2, que utiliza certificado digital para garantir a autenticação, quem são as pessoas, e encriptar toda a conversa e os documentos, incluindo as imagens, que são trafegados por esse sistema qualquer. Em relação ao registro, o CFM tem normas específicas sobre isso e esses campos todos têm que ser preenchidos. Eu imagino que, caso esteja utilizando um sistema certificado, esses campos todos estarão lá presentes e estarão igualmente protegidos pelo nível de segurança que o sistema oferece. Insisto em dizer que para atividades de atendimento à distância, remoto, virtual, tanto na radiologia quanto em qualquer outra especialidade, usando a telemedicina como um complemento, é importante que você use nível de garantia de segurança 2.
Aberto, Altemir. E assim, Não, eu concordo. para a gente encerrar. Concordo com o Eduardo, é isso mesmo. Todo o caminho nosso é no sentido do nível de segurança 2, é certificado digital. Né? É a única coisa que a gente vai ter garantia dos dois lados, inclusive até do próprio médico. Em relação especificamente à radiologia, eu acho que a gente só não pode esquecer que a gente tem programas de Pax, RINS, e que tem acesso à manutenção externa. Essas empresas também precisam garantir, a gente precisa consultar a política de privacidade dela. E mais, as fornecedoras dos equipamentos. E nossos equipamentos hoje todos são monitorados à distância, né? Pelos grandes fabricantes, eles conseguem fazer manutenção. E a gente precisa lembrar que você fez lá, trabalhou o dia todo numa tomografia, o aparelho está com todos os cadastros daqueles doentes lá, os exames, e de noite vai ter uma manutenção do aparelho feita por um engenheiro nos Estados Unidos. Então, essa empresa também a gente precisa ter o cuidado de pegar isso tudo. Né? E o resto, eu acho que a gente consegue, é mais fácil para a radiologia, acho que implementar isso tudo, do que para a maioria dos outros serviços médicos, principalmente as clínicas de outras especialidades que não estão tão acostumadas com isso. E os consultórios, né? A política de acesso e a política de privilégios é que garante que, eventualmente, um técnico nos Estados Unidos possa enxergar imagens, mas não vai enxergar a identificação do paciente, que ela vai estar anonimizada ou pseudonimizada. Mas, no entanto, o médico assistente ou o médico radiologista vai ter pleno acesso a todos os campos, inclusive aqueles sensíveis. Então, é isso que a gente precisa ter essas garantias todas que isso está ocorrendo, né? Porque hoje a gente sabe que não está. Hoje está tudo aberto. Nos softwares não certificados, sem dúvida, isso não acontece. Sim. E o mínimo do mínimo, gente, é rever o contrato. Começa com esses contratos com os fornecedores que precisam ter aí um parágrafo a mais relativo a essas questões. Né? Como as empresas estão fazendo com a gente, né? As empresas de cartão de crédito, de banco, não sei o que, estão tudo refazendo, tudo política lá. Você vai, acessa a internet, você vai ter que dar um novo, concordo, uma série de coisas, né? Isso tem que ser feito. Mas também, acho que foi ótimo. Parabéns para o Ataque, o Eduardo, para a Laís, que está chegando agora, né? Presidente ainda. E para o Ataque, você viu, né? Vira funcionário. Ele já tem tarefa. Não, só encerrando, então, agradecendo muito, né, a nossa audiência, os nossos debatedores, o nosso palestrante. Eu acho que isso é o início de um relacionamento de aproximação entre o CBR e as BIs, né, Aldemir? Eu acho que é importante para a nossa classe profissional ouvir as BIs, a vivência, a experiência das BIs, o próprio conhecimento das BIs e vice-versa, né, em prol do melhor atendimento do paciente, que é o nosso objetivo final, né, até porque também somos pacientes. Ademar, boa noite, já encerrando, né? Ademar agora que habilitou a câmera, mas temos que encerrar porque precisamos devolver ao CBR o fechamento da sala para que os colaboradores também sigam os horários. Muito obrigada a todos, boa noite. Nos vemos agora dia 20 de maio com a moderação do Dr. Ademar, que chegou agora. Boa noite a todos, muito obrigada.